tudo bom? Aqui é o Eric, eu tô mais uma vez com a Janice, com a Mari. Hoje a gente está testando um formato novo. Já começa comentando pra gente o que vocês acharam desse formato que a gente está colocando, pra gente saber se mantém, saber como melhora. Já começa interagindo com a gente nisso. E hoje a gente vai continuar ainda naquele artigo do J.D. Rose. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a disciplina do hábito. Então a gente já comentou sobre alguns erros que existem na educação, a gente comentou sobre 3 coisas importantes, a gente já falou sobre a atmosfera do lar, e hoje a gente vai falar sobre o segundo dos tópicos que a Charlotte ensina, que são as coisas que o professor, que o pai, que a mãe devem fazer na educação da criança. Então hoje a gente vai estar focando na disciplina do hábito. E Mari, eu preciso que você me ajude a entender o que é disciplina na visão da Charlotte. Me ajuda nisso. Então tá, vamos lá. A Charlotte falou, quando ela mencionou, né, essas 3 ferramentas educacionais que está ao nosso dispor na educação dos nossos filhos, tanto para os pais quanto para os professores, né, que ela fala que por educação é uma disciplina, refiro-me à disciplina de hábitos formados definitivamente e conscientemente, quer sejam hábitos da mente, hábitos intelectuais ou morais, ou quer sejam hábitos de corpo. Os fisiologistas nos falam da adaptação da estrutura cerebral às linhas habituais de pensamento, isso é, os nossos hábitos. Então, uma imagem que a Charlotte traz, que eu acho super interessante, quando ela fala da questão de hábitos, da formação de hábitos, né, dessa disciplina que nós, pais, precisamos ter nesse trabalho de definitivamente, a gente precisa ter um objetivo e de conscientemente, né, de saber, ok, olha para o meu filho, o que eu preciso formar nele, né? Ela fala dessa questão de, imagina um trilho de trem. E esse trilho de trem são essas linhas habituais que a gente vai formando. Cada hábito vai formando uma linha de trem. Aí o que ela fala? Quando o hábito que está sendo trabalhado é interrompido, o trem descarrilha. E aí, para botar o trem de volta no trilho, dá trabalho. Então, a gente precisa ter em mente, né, a constância. É um trabalho que nós somos chamados a fazer, né? A criança sozinha, ela não tem ainda desenvolvida a maturidade para ela sozinha ter a vontade de fazer, né? E a Charlotte nos fala que tudo vem de uma ideia. A gente precisa dar para ela ideias vivas, ideias que alimentem a imaginação dela e que ajudem ela a perceber que fazer certas coisas, né, sejam como ela fala, os hábitos de corpo, que ter uma rotina, arrumar a cama, acordar no horário, enfim, tudo isso contribui para a gente ter uma vida saudável e para a gente também não ter que se preocupar com coisinhas pequenininhas do dia a dia, não ter que ficar pensando, o que eu faço agora? Eu arrumo a minha cama ou eu troco de roupa? Porque isso dá trabalho. É um desgaste mental, né? Mas a gente está ali com a criança desde pequenininha, ajudando ela, formando esses hábitos definitivos. Nós temos o nosso objetivo de ajudar ela e assim ela não precisa ter esse desgaste mental, que ela não né? Nós não precisamos dar para ela esse trabalho. E não é um desgaste só da criança também, né, Maria? Eu gosto do que a Charlotte fala no volume 1, que a mãe que se esforça por desenvolver bons hábitos, ela garante dias mais tranquilos e calmos para ela mesma. Porque se a gente estabelece bons hábitos na nossa casa, é bem isso que a Charlotte fala. A gente não precisa ficar mandando a criança toda hora. Vai escovar os dentes, vai arrumar a cama, guarda o brinquedo que deixou jogado aqui. A gente não precisa ficar falando o dia inteiro e sendo esse relógio de repetição. Não, a gente trata todas as coisas como formação de hábitos na vida da criança, e entendendo que daí a Charlotte falou uma coisa mais adiante também que eu acho muito legal. Ela fala assim, mas pobre mãe que vai ter que pensar na vida toda como hábito, né? E aí ela fala,
formar hábitos vai se tornar um hábito para a mãe. Simples assim também. E é algo que realmente acontece, né? Isso que você comentou dos trilhos do trem, é realmente quando a gente deixa, né? Se a gente deixa passar algo de um hábito que já estava estabelecido, mas se a gente permitir que 2 vezes aquele hábito, aquele trilho do trem, ele vá se desviando aos pouquinhos, né? Como você falou, por mais que sejam milímetros, o trem descarrilha e a gente precisa começar a trabalhar aquele hábito todo desde o começo de novo, com paciência, usando os gatilhos que a Charlotte fala, né, para desenvolver isso, porque a gente não vai desenvolver hábitos mandando, né, a criança fazer as coisas todo o tempo, né, mas sim usando gatilhos mentais para que ela perceba que ela tem que fazer aquela coisa, né, e não que a gente está direcionando ela nessa coisa. O tempo todo, sim. E é interessante pensar o quanto essa questão de formação de hábito hoje em dia, desde o começo, principalmente de estudos de neurociência, a quantidade de experimentos que foram feitos da década de 70 para cá, o quanto existe um foco no meio empresarial. Quando você lança um livro sobre hábitos, quando você lança um livro sobre formação de hábito, então tem os hábitos atômicos, tem o Daniel Kahneman escrevendo sobre o rápido e devagar, o poder do hábito, e você vai os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e você vai vendo o quanto a Charlotte escrevendo no começo do século XX, e as pessoas ainda estão tentando escrever sobre as mesmas coisas, agora no primeiro quarto do século XXI. E que interessante, por um lado, perceber que o tema é atual, mas ao mesmo tempo também perceber que essa técnica, essa ideia já existia 100 anos atrás e que hoje os adultos ainda não conseguem praticar. Né? O quanto essa formação de hábitos aqui, olhando para o Brasil do século XXI, poderia ter sido diferente baseado no que a Charlotte escreveu na Inglaterra do século XIX e XX. Com certeza. Né? Agora, eu achei interessante vocês... a Mari colocou aqui 2 palavras interessantes, que são hábitos formados definitivamente e conscientemente. Você pode explorar um pouquinho mais esse lado de o que é formar definitivamente e qual é o papel de ser conscientemente estabelecido no meio disso tudo? Sim, eu acredito que quando ela fala, especialmente, né, para a mãe, ela escreveu o volume 1 dela, Educação no Lar, ela escreveu mais voltado para a mãe, porque crianças até 9 anos geralmente ainda estavam em casa, né? Então ela fala que a mãe precisa ter um objetivo. Não é assim acordar hoje, hoje eu vou fazer isso com ele, amanhã eu vou fazer outro hábito, amanhã eu vou trabalhar outra coisa. Então a criança vai ficar confusa, ela não vai formar nenhum hábito, nenhum outro, porque como a Janice falou, né, a gente precisa ter uma constância. E mesmo quando um hábito já está formado na criança, e nós adultos sabemos disso, né, quando a gente passa um dia, 2, 3, sem estar firmando, né, aquele hábito, a gente perde, ele é impressionante, né, ele tá aqui hoje, amanhã ele já, pum, desaparece, e aí a gente tem que começar do zero. Então, assim, ter um plano de ação, nada muito complicado, mas realmente, assim, eu acho que foi no volume 2 que a Charlotte falou muito, uma coisa que eu achei super interessante, mas ela vai gradualmente falando, né? Ela estava falando especificamente de hábitos morais, que a criança pequena, ela já tem consciência de algumas coisas, né? Com relação à fé, ao amor, à compaixão, coisas que vão desde que elas são pequenininhas, né? A gente vai olhando para a criança na nossa frente e vendo onde é que a gente está precisando trabalhar um pouquinho mais. Então, a gente precisa ter essa definição,
do que a gente está fazendo, esse entendimento que, como a Janice falou, né, o nosso hábito vira formar hábito nos nossos filhos. E acaba a casa inteira sendo afetada, né? O marido, outras pessoas, os amigos. Nós mesmas, né? E nós mesmas. Eu acredito que parte da disciplina do hábito é a nossa disciplina. Nós precisamos, nós como mãe, como pai, e aí até estendo professores e pessoas que trabalham com crianças, a gente precisa se disciplinar para poder dar para a criança aquilo que ela precisa nesse estágio de formação, né? E conscientemente também eu acredito que faz parte desse todo, a gente ter a consciência do que a criança precisa e não deixar simplesmente, né, Deus dará, deixa levar, não tem assim, né, hoje eu ensinei ele a varrer o chão, mas aí daqui a um mês eu peço para ele varrer o chão, mas a criança não teve tempo para praticar. Eu acho que uma coisa interessante é ter essa mente, ter uma definição na mente, e ter esse plano, e trabalhar com a criança lado a lado, e dá trabalho, dá um pouco de trabalho sim, mas faz parte da nossa atmosfera do nosso lar. Isso vira parte da atmosfera do lar, né? E a criança, ela sabe que nós estamos esperando que o trabalho vá ser completado. Então, não existe a necessidade depois de ficar, tu já fez isso, tu já fez aquilo. Existem outras formas, de repente, num quadro, mostrar para ela, ó, esse é o trabalho de hoje. Então, chegou um ponto que meus filhos, depois do almoço, digamos, que é o horário que a gente faz, a gente limpa alguma parte da casa, chega um ponto que eles já sabem, às vezes eles não lembram se hoje é segunda ou terça-feira, tudo bem, mas eles olham no quadro e olha, terça-feira é dia de tirar o pó, ok, eles já pegam um paninho, vão lá e tiram o pó. Então, vira parte da atmosfera do nosso lar, mas essa constância, ter esse objetivo em mente, ter um plano, ter uma ideia do que eu vou, de onde eu vou começar, e não tentar começar tudo de uma vez só. Sim, é um passo de cada vez, né? É uma jornada progressiva. E eu também vejo quando ela está falando aqui da parte do conscientemente, né? A gente refletir, parar e refletir, né? Nós já fizemos uma reflexão com vocês no nosso último episódio da semana passada sobre a atmosfera do lar, com várias perguntas. Nós disponibilizamos um e-book. Dentro desse e-book, a gente colocou perguntas também sobre a formação de hábitos, né? Quais os hábitos eu preciso desenvolver? Então, estar consciente do que nós precisamos trabalhar com a criança naquele momento, o que é a prioridade daquele momento, né? Então, eu daria uma dica, assim, que se você vê que precisa estabelecer algum hábito de ordem ou algum hábito de limpeza, como a Mari colocou, você coloca um hábito de cada vez, como a Mari falou, dessa parte, mas que você também esteja atento ao coração, ao pastorear o coração da sua criança, né? Que o que ela tem falhado, sabe? O porquê que ela tem brigado tanto com o irmão, com a irmã, por que ela tem andado tão estressada, sabe? Por que ela tem sido tão maliciosa? Enfim, você ter um olhar atento e consciente para que hábitos o seu filho está formando, porque se nós não estamos formando hábitos neles, os hábitos estão se estabelecendo por si mesmos, e é isso que a Charlotte ela fala nos volumes dela, e isso é muito forte, né? E às vezes esses hábitos são coisas hereditárias, e no livro 2, a Charlotte ela vai falar muito sobre a hereditariedade dos comportamentos dos pais. Hoje mesmo eu estava com visitas aqui em casa e a minha filha estava se expressando e falando, daí ela falando assim, mas é lógico que não era um jacaré, era um crocodilo, porque para comer um gnu não podia ser um jacaré não ia conseguir comer um gnu, e daí ela tava assim, e no vídeo falava que era o jacaré e ela tava criticando o vídeo, daí a minha amiga olhou, uau, ela é igualzinho o seu esposo, né? Ela fala do mesmo jeito que ele, usando a lógica e criticando as coisas que ela vê. Eu falei, é verdade. São comportamentos hereditários, e assim como eles herdam de nós, né?
coisas boas e hábitos bons, eles também herdam de nós, coisas que nós ainda estamos nos disciplinando, coisas que nós ainda estamos em processo de melhoria, né? E a gente precisa estar atento nisso. Então, ser consciente e refletir, ok, se eu tenho uma criança que está muito mal-humorada, qual o hábito oposto ao que está causando esse mau humor nela que eu posso desenvolver, né? Então, a Charlotte, ela sempre vai tratar nessa linha. Se você analisa conscientemente que o seu filho, ele está com algo que está sendo prejudicial para a vida dele, para a vida moral, para a vida intelectual, né? Para a vida dele, você trabalha isso estabelecendo o oposto nele, né? E me diz uma coisa, é nessa hora que você está trazendo a ideia de você formar esses hábitos de uma maneira consciente, é nesse momento que você deve levar em consideração o que a Charlotte chama de poderes latentes da personalidade? E se for nesse momento, o que é isso? Dá uma explorada um pouco melhor nessa ideia para gente. É exatamente isso, Eric, que é o que o J.D. Rose vai falar nesse artigo, né? Ele vai falar que a necessidade de disciplina nunca é negado, mas deve ser do tipo certo e ter como objetivo formar e desenvolver os poderes latentes da personalidade. E aqui, como a Mari já falou, e eu só queria dar uma pincelada na necessidade da disciplina que nós estamos falando aqui, é o ser disciplinado, né? O estar disciplinado pela formação de hábitos, não é disciplina de uma visão de punição, de correção, como às vezes aqui no Brasil nós usamos essa palavra de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? Como se a disciplina fosse uma correção, uma punição negativa. É em relação à formação de hábitos. Então, que elas devem formar e desenvolver os poderes latentes da personalidade. Agora, o que são esses poderes latentes? Como eu vou identificar e desenvolver? Fazendo essa análise consciente, né? Conscientemente, e como a gente estava conversando agora. Então, eu analiso a minha criança e eu percebo, a Charlotte, ela instruía as mães, os educadores, a terem um diário da criança, e eu acho isso sensacional, né? Um diário da mãe, onde você registra todo o desenvolvimento daquela criança, onde você registra os hábitos que estavam sendo trabalhados com ela, onde você registra os poderes latentes da personalidade dela. O que são esses poderes latentes, né? Para de falar de poder latente, explica logo. Por favor. Até eu tô curiosa. Onde ela vai registrar isso. São as coisas que a criança já tem. Nós já falamos aqui todos os episódios, voltamos. Crianças são pessoas e elas carregam coisas que são, sim, hereditárias nossas, mas nem tudo é hereditário. Muitas coisas são propriamente delas como pessoas, como outros seres, como filhos de Deus. Então, saber identificar um poder latente dessa pessoa que está diante de mim. Quais são as virtudes que ela já tem? Para onde ela está se encaminhando? Porque se nós pararmos e observarmos, nós conseguimos ver isso nos nossos filhos, né? Esses dias, a minha filha está lendo as Crônicas de Nárnia e agora ela quer fazer o aniversário dela das Crônicas de Nárnia. E aí a gente estava pensando nos títulos da nossa família, né? Daí eu falei para ela, você vai ser Manuela, a exploradora. Porque cada pessoa tem um título, né? Cada rei, rainha Manuela, a exploradora. E aí ela estava, agora eu falei, agora você decide os das outras pessoas, o da mãe, do papai e da mamãe. E ela ficou pensando, e ela achou poderes latentes de cada um de nós e colocou como adjetivo. Então ela colocou o grande rei Rafael para o papai, o servo, porque meu esposo ele ama servir, ele está sempre
trabalhando, servindo aos outros, e ela reconheceu que essa, o Eric conhece ele, sabe que essa realmente, acho que a maior virtude dele, é um poder super latente na personalidade dele, e foi colocando para a irmã, para mim também, para a gente usar, e isso é muito lindo, né? E isso é um trabalho que nós temos que fazer, de parar e observar quais são os poderes latentes da pessoa que está diante de nós, quais são os poderes latentes dos nossos filhos, quais são as capacidades deles para o bem e quais são as capacidades deles para o mal. E aí uma coisa muito interessante que a Charlotte vai falar no livro 2, que quando você percebe que a criança ela tem uma capacidade para o bem, você exalta essa capacidade para o bem e mostra como aquela virtude, como aquela capacidade, aquele poder latente dela, ele é valoroso, como aquilo é um presente divino e é algo que ela precisa manter para que aquilo se torne definitivo na vida dela e ela não perca aquilo no caminho. E pelo contrário, ela vai falar, quando nós identificamos uma capacidade para o mal, nós, como eu já estava falando antes, tratamos com um hábito oposto àquilo. E eu, logo na sequência, no livro 2, acho que lá pela página 84, 90, ela vai continuar falando sobre isso, e daí ela fala assim, ok, mas eu tenho um filho muito malicioso, malvado mesmo, sabe? Uma criança que tá terrível, e o que eu faço com essa criança? Assim, ele tá com quase todas as capacidades para o mal, não tem o que destacar de bom nessa criança. Aí a Charlotte, ela sugere um tratamento especial, e eu acho essa parte sensacional. Eu estava conversando com meu esposo, eu falei, uau! Né, Mari? Bem especial mesmo. É um tratamento bem especial. Ela fala assim, se a mãe e o pai se esforçar por um mês em dar um tratamento especial para essa criança, em só ser gentil com ele, tratar ele sempre com amabilidade, com gentileza, com carinho, com amor. Se a mãe, tudo bem, ela fala, a mãe tem 1000 coisas para fazer, mas se ela abdicar de um mês e deixar as outras tarefas dela e focar na criança dela, que é a tarefa mais importante dela, por um mês, sendo sempre gentil, amável, doce, kindness, fugiu a palavra agora. É doce, amável. É doce, né? É. Doce, amável, carinhosa, atenta, isso. Prestar atenção no que a criança está falando, caminhar com ela na natureza, gastar tempo, levando ela para sair, gastar tempo para que a criança perceba o quão bom é ser tratado bem. Ela vai começar a desenvolver aquele trilho de hábitos para ela, porque ela vai perceber como aquilo é bom e inconscientemente como aquilo faz bem para ela, e ela vai começar a tratar o irmão daquela forma, ela vai começar a tratar os pais melhor, e ela vai começar a ter todo um outro resultado dentro de casa por conta desse tratamento especial. Então a Charlotte não fala para você ficar destacando a parte negativa, a capacidade do mal da criança, mas tratar com o oposto. Qual é o oposto bom disso? E você fortalece isso com a criança, você mostra como aquilo é importante. Aqui a gente também trabalha isso através dos contos, através dos livros que nós lemos. Então, nós criamos um mural das virtudes, e nesse mural a gente coloca o nome do personagem que tem aquela virtude. Então, quando a gente está lendo um conto, ou quando a minha filha lê, mesmo nas leituras livres dela, ela vai lá, ela identifica, ela, mãe, Kurt tinha muito domínio próprio, né? E ela vai lá e coloca o nome do Kurt no domínio próprio. O Kurt é um personagem que tem quase todas as virtudes no nosso mural, né? Eu tô lendo. Vamos falar a verdade. Agora, um parágrafo engloba tudo que tu quer de bom pro teu filho. Exatamente. Para quem não sabe de que livro a gente está falando da Princesa e Kurt, né? Ou da Princesa e o Goblin, que são livros do George MacDonald. Então você pode procurar
Acho que tem uma tradução em português do Clubinho Literário. Então, com relação a esse tratamento especial, a Charlotte até menciona que quando um dos nossos filhos está doente, com uma doença física, com uma febre, o que for, a gente para tudo, para a rotina, muda, adapta para dar nossa atenção total para aquela criança que está precisando de nós. E a mesma coisa com o coração da criança, né? Se a gente percebe que ele está precisando ou ela está precisando tratar alguma coisa no coração, nós precisamos nos dedicar, cancelar compromisso desnecessário, reagendar, talvez contar com a colaboração do marido ou alguma ajuda para fazer as refeições, o que for, a gente precisa tratar o coração da nossa criança através desse olhar mais atento, né? E ter ele perto de nós por esse tempo, uma proximidade mais física também. E é interessante que a Charlotte fala que o hábito é 10 naturezas. Um hábito bem treinado tem o poder de suplantar 10 naturezas, né? E o que a Charlotte quer dizer com essas 10 naturezas, né? Ela fala que a natureza humana é uma soma de certos atributos. Atributos que vêm através da hereditariedade familiar, os nossos desejos, os nossos apetites, enfim, é uma soma de várias coisas. E a criança não pode ser deixada à mercê dessas naturezas. Algumas hereditariedades, claro, são boas, né? Vai que o meu marido aprendeu a tocar música sozinho, assim, autodidata da música, e o meu filho mais velho tem isso dele. Então a gente faz aquilo que a Janice mencionou da questão dos poderes latentes. A gente exalta, a gente ajuda ele, mas não a custo de outras coisas que também precisam ser trabalhadas, né? Porque aí vai para o outro extremo, que a Charlotte até menciona, que vai ter que ficar para outra conversa, que vira uma coisa muito excêntrica, né? Se é só um hábito, seja intelectual ou que for trabalhado à custa de outros, né, que são importantes. E me diz explora um pouco mais isso. Como assim? Quais são essas naturezas e quais são esses hábitos que é importante a gente estar atento a eles na formação das crianças? E vamos ser honestos, na formação dos adultos também, porque tem muito adultos sem formação hoje em dia. É verdade, Eric. São necessários na nossa formação, né? E quanto mais eu converso assim, com pessoas que estão começando a estudar a metodologia da Charlotte, começando agora a pensar sobre a educação dos filhos, a primeira coisa que às vezes elas me falam, os próprios pais me falam, os próprios educadores me falam, né? Mas eu não consigo ter atenção naquilo que eu leio. Eu não consigo narrar aquilo que eu leio. Eu não consigo fazer isso. Como que eu vou esperar que a minha criança consiga fazer isso, né? E porque é uma coisa que hoje, principalmente pelo nosso contexto, que a gente vive numa era digital, que tudo é muito rápido, tudo é muito inconstante, você muda quando você quer, você não precisa ficar atento naquilo, né? Se aquilo não tem a minha atenção, passa para o próximo e tá rapidinho e vai lá e tá tudo ok. A gente se acostuma com isso, e aí quando a gente está na natureza, quando a gente pega um livro, a gente não consegue ter aquela atenção constante. E se você já tem o livro Educação no Lar, da Charlotte, que já está disponível em português, ela tem capítulos específicos que ela vai falar só sobre a formação de hábitos. E aí, nesses capítulos, ela vai falar tanto dessa questão da natureza, que a Mari acabou de comentar, de tudo que nós conversamos aqui, nós trouxemos bastante coisas e citações desse volume 1 também. E ela vai falar hábito por hábito. Então, ela vai falar por que o hábito da atenção é importante e como você desenvolver o hábito da atenção. E eu não vou dar spoiler aqui, porque a gente combinou que não vai mastigar o conteúdo para você que está nos ouvindo. Então, nós só vamos falar rapidamente quais são os hábitos que ela cita para você ficar com gostinho, pegar o seu livro Educação no Lar, procurar essas páginas e se alimentar você mesmo
banquete de ideias vivas, combinado? E vem compartilhar lá na comunidade o que tu aprendeu com essa leitura. Exatamente, e compartilha lá na comunidade. Então, a Charlotte vai falar muito do hábito de atenção, concentração, e esses dois hábitos, gente, são muito importantes. Não adianta você que está chegando agora na metodologia da Charlotte querer começar a seguir um currículo, porque talvez a sua criança já tenha 7, 8 anos, e você pegar o currículo pronto, das fontes que nós já indicamos aqui, ok, o Caminho Vivo diz que é isso, isso, isso que a Charlotte dizia, eu vou fazer isso, isso, isso. E não ter essa base de hábitos formadas, você vai se frustrar. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora mesmo aí na sua casa. Eu tenho amigas que estão nessa jornada e a gente tem conversado sobre isso, sabe? É importante parar. Não adianta pegar o currículo e querer fazer agora, sem estabelecer o hábito da atenção e da concentração, que são essenciais, fora os outros que a gente vai colocar aqui também, que são essenciais. Mas esses dois, eles caminham muito juntos, e sem o hábito da atenção, a criança ela não vai conseguir fazer o que é essencial no método da Charlotte, que é a narração, né? Que é o estar atenta às ideias vivas dos livros, às ideias vivas da natureza, tudo que cerca ela. Então, esses dois, eles são essencialmente importantes. Então, se você percebe que a sua criança ainda é muito desatenta, ainda está sendo levada por toda a brisa, qualquer coisinha chama a atenção dela e ela muda constantemente, foca nisso, sabe? Estabelece isso. Vai lá, lê no livro da Charlotte quais as dicas que ela dá para trabalhar o hábito da atenção. Pesquisa o que mais você pode fazer para trabalhar o hábito da atenção com seu filho e foca nisso. Depois, tendo os hábitos estabelecidos, você vai conseguir começar a seguir um currículo sem se apavorar, sem achar que você não nasceu para isso, que seu filho não nasceu para isso, que vai dar tudo errado, sabe? Porque a gente pensa, acontece. Só que eu uso muito essa analogia, às vezes, com as minhas amigas, com as pessoas que vêm me perguntar. É como se a gente pegasse um terreno que já está com uma construção, mas ela está meio que derrubada ali. E aí a gente vai assentar tijolo em cima da construção que foi derrubada ali? Não, a gente vai derrubar tudo primeiro, a gente vai cavar os alicerces, que são os hábitos. E aí, tendo os alicerces bem formados, a gente começa então a seguir o currículo e assentar os tijolos e seguir com a nossa construção. Né? E tudo isso são coisas que a gente já tem falado nesse podcast. A gente precisa desconstruir, a gente precisa derrubar. E agora, na formação de hábitos, a gente está falando do próximo passo. Ok, desconstruiu, derrubou tudo aí? Se não derrubou, vamos lá, vamos começar a derrubar. Derruba e cava os alicerces, começa a focar na construção de hábitos. Então, ela vai falar atenção, concentração, o hábito da obediência e docilidade, que nós já falamos disso aqui em 2 episódios, né? Gravamos num episódio com a Mari e falamos sobre isso no episódio A Teologia por Trás do Método. Também falamos bastante sobre obediência, o hábito da veracidade, da observação, da imaginação, da execução perfeita, a curacidade, reflexão, são alguns que ela vai listar no livro Educação no Lar. Então, pega o seu livro essa semana, lê, devora, analisa a sua criança e pensa, ok, ela tem isso, faça o seu próprio checklist, né? Analisa, atenção, ok, concentração, ok, obediência, mais ou menos, então vai ser esse o próximo, né? Veracidade, ok, ou mais ou menos, e já vai colocando uma listinha de prioridades para que você consiga trabalhar um hábito de cada vez, mas ir ajeitando os trilhos para que o trem, né, da educação na sua casa não venha descarrilhar. A gente não vai dar spoiler dos hábitos, mas a Charlotte propôs esse método de educação justamente para formar esses hábitos. Exatamente, né? A nossa educação vem da formação desses hábitos, e isso vai formar o caráter.
da pessoa. Exatamente. Então, esse é o único spoiler que eu vou... no método da... Tudo no método propõe, né? Charlotte coopera para essa formação de hábitos, né? Então, desde da infância, tudo que nós fazemos com a criança ter o seu tempo de crescimento livre, a criança ter o seu tempo na natureza, aprendendo a observar, ela vai desenvolvendo concentração, ela vai desenvolvendo atenção, ela vai desenvolvendo a veracidade, a observação, quase tudo simplesmente gastando aquelas 4 horas que a Charlotte fala diárias da criança na rua, né? Não dentro de casa, na rua, na natureza, a imaginação também. Elas vão indo, as minhas filhas estão sempre viajando no quintal aqui. Às vezes elas estão na França, às vezes elas estão no Havaí, elas estão sempre viajando aqui no quintal e indo para algum lugar, fazem as malinhas delas e vão explorando, né? Vão observando. A minha mais nova, ela vem e fala: mãe, vem cá ver o bichinho que eu achei, e me leva e vem me descrever o bichinho que ela achou. E elas estão desenvolvendo aos pouquinhos cada um desses hábitos, né? Então, tudo que a Charlotte fala tem um princípio por trás, né? Nada é, faça assim porque vai ser melhor. Não, ela tem um princípio filosófico, teológico, psicológico, fisiológico. Ela tem por trás de todo o pensamento, de toda a filosofia de educação que ela desenvolveu, né? E isso é sensacional demais. É verdade. A gente gostaria de encerrar com uma citação do Art Middlecoff, que é um dos participantes, né, do Charlotte Mason Poetry, e sobre o hábito. Ele disse que o hábito não é nada, argumentou Mason, sem ideias inspiradoras. E todas as ideias que dão vida têm a sua origem em Cristo. Por isso, para avançar sua missão educacional, foi necessário que ela fornecesse um recurso pelo qual pais e professores pudessem se aproximar da fonte das ideias, Jesus Cristo, Ele próprio. E é isso aí, gente. Com essa citação, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, querendo convidar você a ir lá para a comunidade, faz a tua narração, interage com a gente nas redes sociais. Vamos trocar essa ideia para que todos nós possamos descobrir mais uma vez e ainda mais a Charlotte Mason. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima.